Lembrete rápido, este vídeo é só para ser refletido, então se possível, escute-o fazendo alguma tarefa do dia a dia. Vamos falar de egoísmo, mas não esse egoísmo barato que você vê por aí, tipo o cara que fura fila ou rouba a última coxinha da confraternização. Estou falando do egoísmo inteligente, o egoísmo que a filósofa Ayn Rand chamava de virtude. Sim, você ouviu certo, egoísmo como virtude. Ayn Rand escreveu um livro chamado A Virtude do Egoísmo, e ele basicamente diz o seguinte: pare de tentar salvar o mundo. Salve a si mesmo primeiro. A ideia parece absurda no começo, mas se você parar para pensar, o mundo está cheio de gente tentando pagar de altruísta, de herói, de salvador da pátria. E sabe onde elas acabam? Exaustas, endividadas, frustradas e geralmente sendo usadas como tapete, porque o altruísta demais vira escada para os outros subirem. Enquanto o egoísta inteligente, esse cara tá lá em cima, tomando vinho e rindo da vista. A farsa do altruísmo forçado. Desde criança a gente ouve, pense nos outros, seja bonzinho, divida tudo. Legal na teoria, mas na prática, você se torna o otário da sala. Enquanto você empresta o lápis, o caderno e o tempo, tem sempre alguém se dando bem às suas custas. E sabe o pior? Você começa a achar que isso é o certo, que ser bonzinho é nobre. Mas ser bonzinho demais, no mundo real, é o caminho mais curto para o esgotamento. Como diria o Itachi do Naruto. As pessoas vivem presas às suas ilusões, e a maior ilusão é essa: achar que ajudar todo mundo vai te fazer feliz. Spoiler? Não vai. Vai te deixar cansado, usado e provavelmente ignorado quando for você quem precisar de ajuda. O egoísmo que liberta Ayn Rand defendia que você deve ser o herói da sua própria história. E isso não é frase de motivacional barato, não. É filosofia. É sobrevivência. Ela dizia: viver para os outros é uma negação da própria vida. Ou seja, se você vive tentando agradar todo mundo, você não está vivendo, está se apagando. Sabe aquele personagem do anime que sempre se sacrifica, se machuca e ninguém dá valor? Ele é a representação do altruísmo burro. Agora pensa no Lelouch, de Code Geass. O cara era egoísta? Sim. Manipulador? Muito. Mas ele tinha um propósito claro: criar um mundo onde sua irmã pudesse viver em paz. Ele usou o egoísmo como estratégia, se colocou em primeiro lugar, tomou decisões difíceis, bancou o vilão e, no fim, mudou tudo. Esse é o egoísmo que funciona. Dizer não é um superpoder. A pessoa que não sabe dizer não vive dizendo sim para sua própria infelicidade. Você já reparou como a maioria das pessoas não respeita limites? Se você sempre diz sim, elas continuam pedindo. Agora, experimente dizer não. A reação é sempre a mesma: choque, drama, talvez até um passivo-agressivo do tipo: nossa, como você mudou. Mas é aí que você começa a ver quem realmente te respeita e quem só te usava. O egoísta inteligente sabe que sua energia é limitada. E por isso, ele escolhe com cuidado onde coloca ela. Você não precisa ser o vilão, mas também não precisa ser o idiota disponível 24 horas. Saber recusar é sinal de força, de autoconsciência, de inteligência emocional. A falsa culpa que te ensinaram a sentir. Se tem uma coisa que o sistema adora, é um cidadão culpado. Culpado por não ajudar mais. Culpado por dizer chega. Culpado por priorizar sua saúde mental. Mas culpa é uma armadilha. É um mecanismo que faz você continuar se sacrificando por gente que não moveria um dedo por você. Quer ver? Você está sobrecarregado. 1000 tarefas, ansiedade batendo, aí alguém te pede um favor. Você pensa: se eu disser não, vão achar que sou egoísta. E aí diz sim, e se ferra mais um pouco. Parabéns, você caiu na armadilha da culpa social. Ayn Rand dizia que a culpa é a arma dos medíocres para controlar os capazes. E se você parar para observar, é verdade. Gente que não se esforça, que não assume responsabilidade, adora culpar os outros por não ajudar. Mas adivinha? Você não é babá emocional de ninguém. O egoísmo que gera abundância, existe uma diferença gigante entre o egoísmo burro e o egoísmo inteligente. O egoísmo burro é o cara que só pensa no próprio umbigo, sem noção, sem empatia, atropelando geral. O egoísmo inteligente é estratégico. É o cara que entende que se ele não estiver bem, não pode fazer nada por ninguém. É tipo aquele aviso de avião: coloque sua máscara de oxigênio antes de ajudar os outros. Você só tem como ajudar o mundo se estiver vivo, saudável e com a mente em ordem. Quer um exemplo pop? Tony Stark. Arrogante, vaidoso, gênio. Mas no fim, foi o egoísmo dele, a vontade de proteger o que era dele, as pessoas que ele amava, que moveu tudo. E no final, foi ele quem salvou o universo. Egoísmo bem canalizado vira força. Como aplicar isso na vida real? Simples.
Pare de se justificar. Você não precisa explicar por que disse não. Não é uma frase completa. Não tente salvar quem não quer ser salvo. Tem gente que afunda porque quer. Não desperdice sua energia. Defenda seu tempo como se fosse dinheiro, porque ele vale mais. Saiba quem realmente merece sua atenção. Poucos merecem. A maioria só consome. Cuide de você primeiro, sempre. Se você quebrar, nada mais funciona. A Ayn Rand defendia que o homem ideal é aquele que vive por seus próprios valores, sem se curvar às pressões externas. Você não precisa ser um robô sem coração, mas precisa parar de se apagar esperando o reconhecimento de quem nunca vai te valorizar. O egoísmo como revolução pessoal. Sabe qual o maior crime no mundo atual? Ser alguém que se coloca em primeiro lugar sem culpa. Isso incomoda? Porque vivemos num sistema que depende de gente se anulando. Gente que trabalha até quebrar, que cuida dos outros enquanto desmorona por dentro, que sorri enquanto sofre. O egoísta inteligente rompe esse ciclo. Ele diz: não vou me matar para sustentar um jogo que não me dá nada em troca. E por isso, ele é visto como perigoso. Quer mudar sua vida? Seja esse tipo de perigoso. Conclusão: seja o vilão da narrativa dos outros, mas o herói da sua. O mundo vai te chamar de egoísta toda vez que você parar de se sacrificar. Vão dizer que você ficou frio, que você não liga mais para os outros. Mas sabe o que isso significa? Que você finalmente começou a viver por si mesmo. Schopenhauer dizia: a compaixão é a base da moral. Mas Ayn Rand rebate: o homem que vive pelos outros é um parasita de si mesmo. A verdade está no equilíbrio. Ajude quando puder, mas nunca ao custo da sua sanidade. O egoísmo inteligente não é sobre ignorar o mundo, é sobre parar de ignorar a si mesmo. E no fim, quem vive com propósito, foco e respeito por si mesmo é quem realmente tem algo a oferecer. O resto, só fumaça. Se você curtiu essa ideia de ser o vilão inteligente, o egoísta estratégico, o anti-herói que joga o jogo por conta própria, então você já entendeu o recado. Agora é contigo. Seja egoísta, seja livre e principalmente seja inteligente.